Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça do Senhor esteja nos nossos corações, que a sua misericórdia nos alcance nas nossas dificuldades, nas nossas lutas e em nossas dores. Vamos ler a palavra do Senhor, conforme é a nossa praxe, desenvolvemos durante muito tempo, que sempre que houvesse a ceia do Senhor, o tema geral seria o mesmo, e o tema da noite seria de acordo com a valorização do tempo. Então, o nosso tema geral é o Jesus de quem nos lembramos. E o versículo é: fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Muita compreensão que nós temos do Evangelho não conseguimos alcançar com a palavra de Jesus. Foi através dos apóstolos que interpretaram e transmitiram para nós o que Jesus falou e que não ficou claro. O apóstolo Paulo esclarece a questão da ceia. Ele disse que Jesus falou: fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A palavra-chave é memória. Memória. Na língua grega, memória é uma palavra que tem também em português, anamnese. Então, a anamnese é o levantar de fatos na memória. É refazer na mente, refazer na memória, isso é anamnese. Quando você vai ao médico, ele tem que fazer anamnese, ele tem que levantar a história da sua vida, a história dos seus problemas, se você foi operado, se não foi operado, se nadou no rio que tinha esquistossomose, e ele levanta os dados da sua vida. E com base nesses dados, ele tem um comportamento de acordo com os dados que ele colheu. Então, a anamnese de Jesus é um levantamento de informações, uma recordação dele, para que nós tenhamos rumos. A anamnese permite ao médico decidir o que fazer para o bem daquela pessoa. E a lembrança, a ceia do Senhor é essa anamnese, é esse recordar. É esse recordar. Então, nós nos lembramos de Jesus sempre, ou não, mas a ceia do Senhor é um elemento específico para lembrar de Jesus. Eu conheci um irmão que ele achava que quando ele tomasse a ceia, ele melhorava das suas dores. A ceia do Senhor não foi instituída para isso. Eu vou ficar com as minhas dores, mas eu quero me lembrar do meu Senhor. Entenderam? Porque a base aqui é essa. Paulo então nos esclarece. Graças a Deus, os apóstolos colocaram luz sobre o que Jesus tinha falado. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É a lembrança. Então nós somos convocados a levantar na memória, a reproduzir na memória o nosso Jesus. Jesus é a figura central da história. E a gente não se lembra bem dele às vezes. Mas o que ele disse é que ele gostaria que os seus discípulos tomassem uma refeição memorial. E essa refeição tinha como pretexto lembrar de Jesus. Então nós vamos comer o pão e tomar o cálice, é um pretexto. O que importa é que a gente se lembre de Jesus e o acolha em nossos corações. Se isso não acontecer, a ceia não alcançou seu propósito, a ceia não alcançou seu objetivo. Se eu não aprender um pouquinho mais de Jesus, então a minha anamnese foi defeituosa e não foi proveitosa. Bom, o tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos valorizava as pessoas que aceitavam participar da sua missão. Jesus veio ao mundo com uma missão e convidou pessoas para participarem dessa missão. A essas pessoas que participaram, ele valorizou. Tá? Então vamos prosseguir. A introdução diz assim: aconteceu que ao despertar
Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus, que era o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Isso é maravilhoso. Continuando. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Continuando, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A reverência, Isso é a reverência. Pedro levava a sério a condição divina de Jesus. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então o nosso tema é que Jesus valorizava pessoas que o apoiavam no seu ministério, favoreciam a realização do seu ministério. Vamos então continuar. Primeira coisa sobre o assunto, primeira parte, é que Jesus valorizava as pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Jesus gostava das pessoas que gostavam da palavra de Deus. Aqui está a praia, aqui está a água, aqui estão os barcos, 2 barcos. Na praia, uma multidão de pessoas, querendo o quê? Ouvir a palavra de Deus. As multidões às vezes se reuniam para pedir cura, para pedir pão. E essa multidão que Jesus valorizou estava ali para ouvir a palavra de Deus. Então, essas pessoas são valorizadas. Por que eu digo que Jesus valorizou essas pessoas? Porque ele estava ali, naquele local, bem cedo, e sabendo que havia alguém que queria ouvir a palavra, ele foi lá. Imagine, irmão, se nós sabendo que alguém quer ouvir a palavra, e nós corrêssemos para lá, valorizando aquela pessoa. A pessoa que quer ouvir a palavra de Deus precisa ser valorizada. Se você veio aqui para aprender alguma coisa de Jesus, isso tem valor. Você é valorizado. Porque você faz parte da multidão que quer ouvir a palavra de Deus. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Eu vou aí e vou falar a palavra de Deus. Okay? Comentando. Jesus era um mestre. Os mestres precisavam de pessoas para as quais transmitir a sua doutrina. Nenhum mestre podia exercer
a sua função de mestre se não tivesse gente para ouvir. Então não há nenhum professor que seja professor se não tem aluno. É preciso que haja quem queira aprender, para que aquele que pode ensinar, ensine. Então Jesus era um mestre. Os mestres precisavam de pessoas para as quais transmitir a sua doutrina. Os que aceitavam a doutrina eram os seus discípulos. Aceitou a doutrina é discípulo. Então aqui está um mestre, ele começa a ensinar, você começa a aprender, você é discípulo. Eu estou aqui falando para as pessoas, você não quer saber de nada, você não é discípulo. O discípulo é um aprendiz. O discípulo é uma pessoa que está aprendendo uma doutrina, uma lição. Então, se todos vocês aqui estão dispostos a ouvir e aprender de Jesus, todos vocês são discípulos. Agora, se alguém veio aqui e não tem interesse em ouvir a palavra de Jesus, não é um discípulo. O discípulo é um aluno, é um aprendiz. Então, os mestres reuniam pessoas, começavam a ensinar as pessoas. E a partir desse momento, esse mestre tinha os discípulos e os discípulos seguiam o seu mestre. Então, Jesus era um mestre. Os mestres precisavam de pessoas para as quais transmitir a sua doutrina. Se não aparecesse ninguém para ouvir a palavra de Cristo, o trabalho dele fracassaria. Se ninguém quisesse ouvir a palavra de Jesus, ele fracassaria como mestre. Porque o mestre só é o mestre quando tem alguém para ouvi-lo. Então nós valorizamos Jesus como mestre, porque ele nos valoriza como discípulos. Os que aceitavam a doutrina eram os seus discípulos. Aceitou a doutrina do mestre, é seu discípulo. Os discípulos de um mestre tinham as seguintes funções: seguir o mestre, quer dizer, proximidade. Onde estava o mestre, ali estava o discípulo, próximo. Não se concebe um discípulo longe do mestre. Se eu sou um cristão e estou longe de Jesus, eu não estou no discipulado. Eu não sou discípulo. O discípulo é aquele que está perto do mestre. O mestre vem para cá, ele vai. O mestre vai para lá, ele vai. O mestre vem para cá, ele vai. Jesus convidou o discípulo, pessoas para fazerem o que ele ordenava que fizessem. Então, esses discípulos tinham a função: seguir o mestre, ouvir o mestre, compreender o mestre, defender o mestre, propagar a doutrina do mestre. Se nós somos discípulos, seguimos o mestre, ouvimos o mestre, compreendemos o mestre, defendemos o mestre, propagamos a doutrina do mestre, ele nos valoriza, dá valor àquele que quer ser um discípulo verdadeiro dele. Pois bem, nós precisamos ser discípulos porque Jesus valoriza os discípulos. O Jesus de quem nós nos lembramos, ele dá valor àqueles que querem aprender, àqueles que querem ouvir. É claro que nem sempre nós podemos estar em condições de ouvir, mas se eu posso ouvir, Jesus me valoriza. 2 comentários. Jesus valorizava as multidões indo até elas. Veja só, ele tinha sido expulso da sinagoga, que era um local oficialmente destinado ao ensino. Então, lugar de ensinar não era na praia. Lugar de ensinar não era no monte. Lugar de ensinar não era no mar, era na sinagoga. E Jesus foi à sinagoga de Nazaré para ensinar ali. Ali era o local para ensinar. Mas Jesus falou coisas que desagradou os religiosos. Jesus falou, por exemplo, que os estrangeiros também são amados por Deus. Eles não gostaram daquilo. E ficaram com raiva de Jesus e expulsaram Jesus da sinagoga. Jesus estava ensinando na praia porque foi expulso da sinagoga. Senão ele estaria ensinando na sinagoga. E a partir daí, em outros lugares, em outras sinagogas, ele foi também expulso. Bom, se ele for expulso da sinagoga, ele vai procurar onde tem gente. Por exemplo, vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus. Se fosse o caso, eu chegava aqui, eu não podia ser ouvido aqui, eu ia na praça ver se tinha alguém para me ouvir lá. Então Jesus ia à praça, ia ao monte, ia à praia, e aqui Jesus valoriza as pessoas, porque ele sabia que havia pessoas ali que precisavam ouvir a palavra.
E ele pode dizer, infelizmente, eu não sou aceito na sinagoga, não posso ensinar para vocês. Jesus não falou isso. Vocês estão aí, querem aprender, eu vou aí. E Jesus estava na beira da praia e o pessoal chegando cada vez mais perto. Temos ali um professor, eu fui professor. Tive muita honra em ensinar. Só na faculdade teológica eu dei aula por 10 anos. O aluno que é o mais brilhante, ele quer ficar perto do professor, né? Então aqueles mais interessados iam chegando perto de Jesus, se afastando, e daqui a pouco estava quase entrando no mar. Então, ele fez sinal e conseguiu ensinar dali. Então, ele tinha sido expulso da sinagoga, o local próprio. Jesus valorizou o interesse das pessoas em ouvir a palavra de Deus. Se você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, Jesus te valoriza. Se você vem à escola dominical, se isso te interessa saber, Jesus valoriza você. Se você se reúne para conversar sobre o Evangelho, Jesus valoriza você. Havia as pessoas ali e Jesus, pessoas que queriam ouvir, Jesus lá estava. Há uma passagem muito interessante em Mateus 18, 20, que não é uma passagem muito bem compreendida. Jesus falou assim: se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estou eu no meio delas. O que é estar reunido em nome de Jesus? Estar reunido em nome de Jesus não é ficar falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é isso. Os mestres diziam que quando as pessoas se reuniam em torno da lei, vamos supor, eu estou com a lei aqui, a lei de Deus. Aí eu chamo o pastor André, o Daniel e os Wesley. Reunimos e começamos a estudar a palavra. Jesus falou: se vocês fizerem isso, eu estou aí com vocês. Não basta reunir para ouvir música, isso não basta, isso faz parte. Não basta reunir para confraternização. Jesus falou: eu garanto a minha presença se vocês estiverem estudando minha palavra. Palavra garantida. Se 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, quer dizer, com a palavra de Deus na mão, eu estou aí. Eu estou aí. Onde estiverem estudando a minha palavra, eu estou aí. Neste momento, exatamente agora, há milhares e milhares, milhões de pessoas em muitos lugares, onde o propósito não é estudar a palavra de Deus. Se Jesus não está lá na balada, é compreensível, porque ele falou: eu vou estar onde estiverem valorizando a palavra de Deus. Então Jesus nos valoriza dessa forma. Ele vem a nós quando nós estamos interessados em ir a Ele. E Jesus então ouvia essas pessoas e ia até elas. Quando é que Jesus então está conosco? Ele vai estar conosco quando estamos diante da palavra dele. Foi o que ele falou. As pessoas às vezes pensam: mas o pastor falou isso, pastor. Não, é a Bíblia que falou. A Bíblia não tem nenhum lugar que diz: se você se reunir para jogar futebol, eu estou no meio deles. Se você se reunir para comer pizza, eu não estou no meio deles. Não tem isso. O que tem é: se você se reúne diante da palavra de Deus, aí eu estou no meio de vocês. Foi isso que... Então, o Jesus de quem nos lembramos, ele valorizava as pessoas que valorizavam a palavra de Deus. E onde essas pessoas estivessem, ele ia lá e falava a palavra. Então, o Jesus de quem nos lembramos valoriza quem gosta de aprender a palavra. Ele valoriza. Ok? Bom, Jesus queria ensinar, as pessoas queriam aprender. Não adianta, meu caro professor, você querer ensinar se o aluno não quer aprender. Nos meus tempos de professor, eu passava muito por isso. Eu quero ensinar, preparei a minha lição, mas tem gente que não quer saber de nada. Ia namorar, não na faculdade teológica, mas no 2º grau, iam namorar no fundo. O garoto bulinar no fundo da sala.
Ele não queria nada com aprender. Se você quer aprender, Jesus vai te ensinar. Agora, se Jesus quer te ensinar e você não quer aprender, então o ciclo não se fecha. Bom, alguém só é discípulo quando está ouvindo e aprendendo com seu mestre. No passado, as igrejas tinham uma classe na escola bíblica dominical. Em algumas igrejas chamava classe de catecúmenos. Alguém conhece essa palavra? Quem conhece? Mas não conhece. A classe de catecúmenos. A palavra catecúmeno significa, é uma palavra grega, mas significa os que estão recebendo. O catecúmeno é aquele que para e diz, fala para mim, eu quero receber. Então, nesse sentido, todo crente tem que ser um catecúmeno, tem que ser um aprendiz, um que está recebendo. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós devemos ser essa classe de catecúmenos. Prosseguindo, por favor. Jesus valorizava as pessoas que dedicavam recursos pessoais para o serviço do mestre. Vamos ver. Viu 2 barcos. Então Jesus está imprensado na beira do mar, a multidão está vindo para cima dele, e ele não está sabendo o que fazer, porque já estava entrando na água, quase entrando na água. E o texto diz, viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É o mestre. É o mestre. É um absurdo, mas é o mestre que falou. Pode ser um absurdo? Eles eram pescadores experientes, pescaram a noite inteira, não pegaram nem uma lambari, nada. E Jesus, que não era pescador, ele era carpinteiro. Aí um pastor falou que é incrível, né? Que um carpinteiro está ensinando para pescadores a pescar. Ele é carpinteiro, ele não é pescador. Mas eles foram lá e lançaram as redes, e o texto diz que eram tantos peixes que eles precisaram da ajuda do outro. Era uma empresa de pescadores. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e Pedro e André, que eram outros. Então, só eram 2 barcos. E os 2 barcos vieram cheios. O que é que isso significa? Jesus valorizou a disposição de Simão quando usou o seu barco como um púlpito. E foi desse modo que o usou. Jesus não tinha o púlpito da sinagoga. Mas Simão tinha um barco. E ele pediu a Simão para aproximar o barco. Ele entrou no barco, se afastou para ter a forma de se comunicar com a multidão. E dali ele ensinou. Tiraram dele o direito de falar na sinagoga, mas o direito de falar ao ar livre no barco de Simão, ele continuou tendo. Ninguém foi lá para criar problema. Nem Simão criou problema. Mas a ideia aqui é que havia alguém que colocou um bem a serviço do Senhor. Pedro podia dizer, mestre, é o seguinte, senhor, desculpa, mas a gente está cansado aqui, a gente já está indo embora. As redes aí, estão arrumando as redes, a gente está indo embora. Não, Pedro falou, tudo bem. Colocou Jesus. E mais, o texto diz, Jesus se sentou. A palavra ali quer dizer que Pedro permitiu que Jesus subisse ao barco e organizou um local para ele se sentar. Quando o mestre se sentava, é que ele estava dizendo, vocês recebem o melhor de mim. Falar de cadeira, ex-cátedra,
é quando um mestre apresenta o seu maior brilho, quando ele encanta mais. Ele falava sentado. O Sermão do Monte aconteceu a mesma coisa. Jesus se sentou. Então Jesus se sentou, ele demonstrou apreço pelos seus ouvintes, mas ele dependeu de alguém que colocasse um bem à sua disposição. Então Jesus valorizou. Jesus valorizou esse comportamento. Dois comentários. Jesus valorizou a disposição de Simão quando usou o seu barco como um púlpito, e foi desse modo que o usou. Situação semelhante ocorreu quando mulheres ricas colocaram seus bens à disposição de Jesus e seu grupo. Jesus veio ao mundo, ele deixou a sua carpintaria, ele não tinha mais renda. Não tinha mais renda. O mestre sai com seus discípulos, eles não ganham dinheiro. A igreja que recolhe dinheiro para o pastor, para ele ter carro de luxo, essa igreja é do diabo, não é de Jesus. Isso não é de Jesus. Então, Jesus está ali no barco, como em outras circunstâncias. Mulheres depositaram suas rendas aos pés de Jesus. E quando Jesus entrou em Jerusalém, eu gosto demais dessa passagem, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele entra montado num jumento. Jesus precisava de um jumento, e alguém colocou o jumento à disposição. Por que ele precisava de um jumento? Estava na profecia. O teu rei vai chegar manso e humilde, montado em um jumento. Por quê? O rei montava cavalos para guerrear. Nenhum rei guerreava montado num jumento. Mas para saber que Jesus é do bem, que ele não é propagador de guerra, ele vem num jumento, para ninguém fazer confusão. Esse aí não pratica guerra, esse não declara guerra, esse não diz, quero todo mundo armado. Ele não diz, é o rei, ele precisava do jumento. E mandou os discípulos ir atrás. E tinha uma pessoa com o jumento amarrado, e eles amarraram o jumento, e os donos falaram, peraí, vocês estão desamarrando esse jumento? E eles disseram, Jesus precisa dele. Ah, pode levar. Pode levar. E quando Jesus precisava celebrar a ceia, última Páscoa, não tinha onde. Mas a Páscoa tinha que ser celebrada solenemente em um salão. Um homem da cidade falou, Jesus, leva o seu pessoal lá, vai celebrar a Páscoa no meu salão. Está tudo arrumado lá, está tudo preparado. Jesus está morto na cruz. Está morto na cruz. De acordo com a lei, as pessoas que morriam na cruz eram malditas e elas não tinham direito a sepultamento. Elas eram jogadas no Guiena. Guiena é a lixeira de Jerusalém, que passou a ser o símbolo do inferno. Aquela região, o lixão de Jerusalém, ali tinha corpo de gente jogado ali, cavalo, boi, cachorro, tudo jogado ali. O lixo mole, o seu bicho não morre, e o lixo queimando, seu fogo não se apaga. Passou a ser o símbolo do estar ali. Isaías falou assim, reservaram a sua sepultura com os perversos, mas foi com o rico que ele esteve. Então veio um rico, José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus e o colocou num túmulo dele. Nunca foi usado. Isso é de muito valor, irmãos. Incrível. Que Jesus estava destinado a apodrecer na Guiena, mas isso não aconteceu porque uma pessoa vai lá e diz, fica no meu túmulo, ele vai ficar no meu túmulo. Falou com as autoridades, porque que não era permitido por lei, falou com Pilatos, olha, Jesus morreu, mas eu não quero que ele seja jogado na lixeira. Eu tenho um túmulo, vou levá-lo para o meu túmulo. E assim foi feito. Aqui Jesus está beneficiado, e nós todos, porque foi colocado à sua disposição um barquinho, para que ele cumprisse a sua missão de pregador.
E desse barquinho ele ensinava. E as almas eram transformadas. E o reino de Deus era implantado. Okay? Da mesma forma, na entrada triunfal de Jerusalém, já falei. Bom. O outro comentário sobre esse assunto é que Jesus valorizou Simão com a bênção de uma grande pescaria, livrando-o de uma situação de fracasso. Pessoal, os pescadores, sabe como é que eles faziam? Eles pescavam a noite inteira, viviam daqui. De manhã, eles pegavam os peixes, levavam para vender. Vendiam os peixes para comprar pão, para comprar trigo, para comprar fruta. É isso que eles faziam. Se o pescador não pescasse nada, a família não teria o que comer. Era essa situação, um fracasso total. Se o pescador sai para pescar, os filhos estão esperando chegar o peixe para almoçar, e não tem nada, e Jesus falou: eu te valorizo, você me valoriza, eu te valorizo. É isso, eu valorizo o irmão Daniel, de coração, irmão, valorizo o irmão, aí o irmão me valoriza. Nessa situação, Simão valorizou Jesus, dando o barco. Jesus valoriza Simão, dando a ele uma grande pescaria. Há um princípio na valorização, há um princípio da mutualidade. A palavra mutualidade, a leilos, aparece quase 60 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Essa palavra é abundante no Novo Testamento. Uns aos outros. Eu valorizo você, você me valoriza. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu falo bem de você, você fala bem de mim. Uns aos outros. Então, há mutualidade. O que acontece na prática? O marido valoriza a esposa e ela não valoriza. A esposa louca, apaixonada pelo marido, faz tudo por ele, valoriza esse homem, cuidando dele, e ele não valoriza a esposa. Falta mutualidade. Jesus não valoriza, me valoriza e eu valorizo Jesus. Não vou deixá-lo. Ele não me deixou. Ele não me deixou, nem vai me deixar, porque eu vou deixá-lo. Não vou deixá-lo. Então é essa mutualidade que nós encontramos aqui. E nós precisamos, então, valorizar as coisas de Deus para sermos igualmente valorizados. Aquele homem, o dono do jumentinho, também foi valorizado. Eu fico pensando, aquele jumentinho que levou Jesus, fico pensando, quando aquele jumentinho voltou para o dono e ficou amarrado lá, e todo mundo ia ver o jumentinho. Todas as pessoas iam ver o jumentinho. Foi nesse jumentinho que o rei entrou? Foi nesse jumentinho que o rei chegou? Foi. Eu trabalhei num lugar de gente muito rude, pessoas muito brutas, muito rudes, e xingamentos, e agressão. E um dia um falou assim: você é um jumento, falou para o outro. Eu falei: pronto, vai haver briga. Aí ele falou assim: não, eu não sou um jumento, mas se eu fosse, queria ser aquele jumentinho que carregou Jesus. Coisa. Eu nunca me esqueci disso. Dois, chamados de boia fria, eu estava entre eles, eu era boia quente, mas estava com os boia fria. E nunca me esqueci dessa cena. Se eu fosse o jumento, queria ser aquele jumentinho que carregou Jesus. Pois bem. Bom, a terceira argumentação tem a ver, então, com que Jesus valorizava as pessoas que aceitavam uma transformação no curso de suas vidas, para adaptá-las aos propósitos do reino. O texto diz: à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
Jesus valorizou tremendamente isso. Por quê? Jesus precisava de gente. Ele estava formando o seu grupo missionário. Ele queria treinar um grupo para mandar na cidade, na frente dele. O mestre fazia isso. Ensinava aos discípulos e os discípulos iam na frente, preparando o terreno para depois chegar o mestre. E Jesus precisava dessas pessoas. Mas essas pessoas precisavam ser agregadas agora, naquele momento. Então o que acontece? Os discípulos disseram: nós vamos. E Jesus treinou aqueles discípulos. Mais adiante vamos ler que Jesus preparou 12 e mandou aqueles 12 irem na frente por onde Jesus depois ia passar, preparando o terreno. E foi um sucesso. Eu fico pensando, né, que Jesus tirou Pedro de uma vida sem sentido, que era a rotina de pescar e às vezes não pegar nada, e colocou eles numa posição de importância da eternidade. O nome dos pescadores que ficaram pescando, ninguém sabe, mas o nome dos pescadores que deixaram a pescaria para andar com Jesus, esses nomes são lembrados, valorizados. As pessoas mais valorizadas na história da igreja eram pessoas sem, digamos, fama, sem poder, sem riqueza. Então Jesus disse: vocês vêm. E o texto diz assim: deixando tudo, o seguiram. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Três comentários. Primeiro, precisamos adaptar os nossos propósitos aos propósitos de Deus, mesmo que as nossas vidas estejam indo muito bem. Agora está tudo bem, pregar um peixe que não acaba mais, está tudo bem agora. Mas a vida de vocês não está alinhada com os propósitos do reino. E Jesus precisava de gente alinhada com os propósitos do reino. Alguém falou certa vez que algumas pessoas não conseguiram nada na vida. Quer um emprego, não arranja. Quer passar num concurso, não passa. Tudo dá errado. A noiva dele rompeu o noivado. Tudo errado. Vai falar: está dando tudo errado, é porque Deus quer que eu seja pregador. É isso. Mas o que foi dito assim: agora que está tudo dando certo, agora que está tudo dando bem, deixa tudo aí que está dando bem, eu preciso de vocês. E o que aconteceu? Deixaram tudo. Eu fico pensando aquele tanto peixe ia ser um sucesso quando ele chegasse na cidade, na vila, com tanto peixe, viria toda a vila para ver. Nunca ninguém tinha chegado com uma pescaria tão volumosa. E eles estão lá. Eles têm sucesso. Eu estava, na minha juventude, fui para uma igreja num lugar muito atrasado e trabalhávamos lá. Iracema estava lá, eu conheci Iracema naquela igreja. Ela tinha se convertido, tinha sido batizada, e eu fui depois, eu já era batizado. E nós tínhamos sonhos. Nós, os jovens, tínhamos sonhos. Aquelas pessoas, elas não estavam de braços cruzados. Todo mundo queria estudar, todo mundo queria trabalhar. Pois bem, eu estava fazendo o cursinho para medicina. Lá, a igreja era muito unida e todo mundo sabia tudo de todos. Quando começava a namorar, quando não namorava, se arranjava um novo emprego, se não arranjava, se era demitido, tudo se sabia. E as pessoas sabiam que eu estava me preparando para prestar o vestibular de medicina. Eu trabalhava numa empresa como mecânico de precisão, chama daquela. Sabe, naquele tempo não tinha, né? O que você faz hoje no computador desse tamanho, os bancos tinham umas caixas desse tamanho, certo? Tinha uma peça que fazia a soma, era uma peça desse tamanho, parecendo umas 500 aranhas entrelaçadas, aquilo que fazia a soma, calculava os juros, calculava as rendas, coisa louca. E a gente cuidava
desses equipamentos. E um dia, eu que estava indo bem, ouvi uma palavra de um pastor falando aos propósitos de Deus. Eu comecei a pensar, bom, aqui está o meu propósito, aqui está o de Deus. Será que estão alinhados? Jesus convidou aqueles homens para se alinharem com o propósito dele. E eles passam a ser. E naquela época, então, eu ouvi aquela experiência, eu ouvi aquela mensagem e decidi, deixa a medicina de lado, eu vou me preparar para ir para o seminário. Eu não queria ser nada de grande, tinha pastores muito famosos, eu queria só saber pregar, só isso. Não queria saber nada, eu queria saber passar a palavra, aprender e passar o que eu sabia, né? E não passar o que eu não sabia. Pois bem, aí mudei o plano. Pedro era pescador, agora pescador de peixe, agora você é pescador de almas. Ele era pescador de peixe, agora é pescador de gente. Alinhou o propósito. Nós precisamos ter a bênção de ter os nossos propósitos alinhados com o propósito de Deus do seu reino. E os discípulos aceitaram isso. Eu cheguei para o meu chefe e falei, eu vou pedir demissão da empresa. Falei, mas por quê? Você não pode pedir demissão, você está cotado para ser o chefe do grupo, né? Quem trabalhou na roça com coisas difíceis, aprende com muita facilidade sair de situações difíceis, né? Quando você fugia de uma cobra venenosa, ou escapava de uma árvore que caía em cima de você, você fica mais ou menos preparado para aquilo. E ali, os problemas mais complicados, eu tinha aprendido em alguns meses resolver aqueles problemas e eu era cotado para ser o chefe. Aí ele falou, não, mas você não pode, seu salário vai quase dobrar. Eu falei, não, é que eu estou pedindo demissão porque eu vou para o seminário. Seminário? Isso dá dinheiro? Eu falei, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E assim que foi, deu no que deu. Depois, quando eu já era pastor, eu estava pastoreando a igreja. Depois de uns 4 anos no pastorado, a igreja tinha crescido, era uma alegria muito grande. Tinha comprado piano, construído banco, consertando o templo. Aí vieram 4 diáconos. Falei, é a hora, agora. Pastor, queremos falar com o senhor. Tá bom, irmão, vamos falar. É o seguinte, simples. Nós sabemos que quando você era jovem, antes de ir para o seminário, o seu sonho era ser médico. Você saiu desse sonho, você foi ser pastor. Nós estamos contentes com o irmão, estamos felizes, a igreja está bem. Mas viemos dizer ao irmão o seguinte, se o irmão quiser estudar medicina, nós apoiamos. Quer dizer, eu saí daquela, eu desalinhei e depois alinhei. Né? Porque Deus não queria que eu fosse apenas um pregador. Aliás, um pregador já é muito. Né? Ser um pregador já é muito. Mas então a igreja me encorajou. Iracema e eu, com 3 filhos pequenos, fomos fazer o cursinho. Nós no cursinho. Aquele bando de adolescentes, de rebeldes, de desengonçados, e nós ali no meio. Lá no meio. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Iracema fez psicologia na Universidade Federal Fluminense. Ambos passamos para a Universidade Federal. Ela em Niterói e eu no Rio de Janeiro. Eu estou contando isso para dizer que às vezes nós achamos que seguindo o caminho que Deus planejou vai ser prejudicial. Não vai. Não vai. Se eu digo, Senhor, eu quero alinhar a minha vida com os propósitos do reino, Ele diz, eu vou fazer tudo, Deus vai fazer tudo para que eu não me arrependa. Eu não me arrependi de ir para o seminário e ser pastor.
precisamos adaptar nossos propósitos aos propósitos de Deus de forma radical e definitiva. Isso não pode ser vai, não vai, vem, não vem. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Eles não disseram, Senhor, amanhã ou depois a gente pode voltar atrás. Não, deixaram tudo e o seguiram. A linguagem bíblica é radical. Os barcos, as redes e um montão de peixe. Jesus sai, eles vão atrás. Esse é o discípulo. Esse é o seguidor do Cristo. Jesus falou, o seu plano, o plano de vocês é ficar bem de vida pescando. Mas eu tenho um plano para vocês não ficarem bem de vida. Comigo. Ganhando os homens para Deus. O outro comentário diz que devemos reassumir nosso compromisso com Deus se algum dia nos sentirmos desanimados. Depois que Jesus morreu, durante 40 dias, depois da ressurreição, ele aparecia. O Cristo ressuscitado aparecia aqui, aparecia ali, aparecia um grupo, outro grupo, mas não reintegrou o grupo. Jesus, depois de ressuscitado, ele não chamou todo mundo e falou, estou vivo agora, vamos prosseguir. Não, Jesus não ia reorganizar o grupo. E o grupo ficou perdido. Estavam lá, perdidos, sem saber o que fazer, estavam nesse mesmo mar, na beira, lá na vila, que estava perto do mar, sem graça, sem vida, sem propósito. Deixaram tudo e agora o mestre morreu, ressuscitou, mas não está aqui. Pedro falou, vou voltar à pescaria. Muitos de nós falamos isso. Vou voltar à pescaria. Eu fui chamado para ser um colaborador de Deus, mas eu vou voltar a ser a pescaria. E os outros que estavam com ele, mais 5 ou 6, disseram, nós também vamos. Todo mundo vai voltar para o pescar. Há um hino que diz, Deus não desistiu de mim. Jesus não desistiu daqueles pescadores. E foi visitá-los na praia. E eles estavam pescando, igual na outra vez não pegaram nada, e Jesus ficou na praia. Eles identificaram Jesus na praia. O grupo que tinha se afastado, desertores do reino, agora está sendo reagrupado. Eles estão no barco, também não tinham pegado nada. Eles precisavam pegar para comer, porque o pescador se alimenta do resultado da sua pescaria. Você pesca a noite inteira, 5 horas da manhã está com fome. Aí eles reconheceram Jesus. João reconheceu Jesus. Pedro não reconheceu, ninguém reconheceu Jesus, apenas um homem na praia, fazendo uma pergunta. Aí diz, lancem as redes. Se vocês não pegaram nada, vão pegar. Eles lançaram as redes e vieram para a praia. Presta atenção. Jesus falou, contem os peixes. 1, 2, 50, 100, 140, 150, 153 grandes peixes. Por quê? Foi por acaso? Não. Porque 153 era o número das nações onde o Evangelho precisava ser pregado. Nações, povos e raças. Dizem os estudiosos que naquela época, as nações, os povos, pequenas, as raças, tribos, formavam 153 grupos. E ele diz, deixa 153 peixes e vão ganhar 153 nações. Vocês estão reintegrados. Falou, Pedro, você é o líder, você me ama. Pedro estava com vergonha porque ele tinha negado a Jesus. Como é que vai dizer eu te amo? Eu vou dizer eu te amo, se ele tinha negado. E Pedro então, meio sem graça, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Pedro mais confuso ainda, né? Jesus estava apertando. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Pedro ficou triste, né?
ficou humilhado. Pedro, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tudo bem, Pedro, então vamos retomar a missão. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Vamos tomar tudo de novo. Só que eu não estarei presente fisicamente, mas a igreja é viva e você é o líder da igreja. Então, o nosso alinhamento com Deus é para sempre. Se a gente de sair da linha, Deus vai buscar a gente. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Se a sua vida cristã está sem graça, é hora de você retornar, porque Jesus está perguntando, você me ama ao ponto de continuar? Você, eu amo, eu amo, eu amo. Então, continua. Bom, isso era o Jesus de quem nos lembramos, valorizava as pessoas. Vejam só. O Jesus de quem nos lembramos valorizava as pessoas que se colocavam ao seu lado em seu ministério. Jesus não valorizou a religião daquela época, não valorizou a política. Hoje em dia estão misturando a política. Princípio batista, religião é religião, política é política. Princípio batista. Mas os princípios batistas não são universais. E muita gente quer usar a religião para ficar forte na política, a política para ficar forte na religião. Então, as pessoas estão fazendo isso. Jesus não se aliou aos fariseus, disse que eles eram sepulcros caiados. Não prestava para o sepulcro caiado, é um sepulcro que tem um cadáver lá dentro podre, mas parece bonito porque por fora passava uma tinta, uma pintura. Mas Jesus amou aquele grupo e valorizou. Então, o Jesus de quem nos lembramos valorizava as pessoas que se colocavam ao seu lado em seu ministério. Ele valorizava as pessoas que queriam acolher os seus ensinos. Jesus valorizava as pessoas que colocavam recursos à sua disposição. Quando fazemos isso, nós fazemos como quando dedicamos uma oferta para missões. Colocando alguma coisa que é a nossa disposição de Jesus. Jesus valorizava também as pessoas que eram dispostas a mudar os propósitos da sua vida. Você quer mudar de vida? Pode mudar. Se o seu propósito é um propósito vazio, pode enriquecê-lo. Porque Jesus faz isso. Se você valoriza Jesus, Ele vai valorizar você. Jesus não deixa de valorizar aqueles que o valorizam. O Jesus de quem nos lembramos, nos valoriza. Devemos, nós também, valorizá-lo. Envolvendo-nos com o seu reino. Amém.